Hein? Agora vai. Tudo Ah, bem. então vamos. Não sei se você conseguiu ouvir minha introdução, porque parece que sua internet travou. Mas se apresente, vamos falar um pouquinho aí do nosso tema do bate-papo, assim, reto, né? Porque o nosso bate-papo é sempre muito reto. Para o pessoal que Papo está reto, o entrando. pessoal vai direto no ponto, bem cirúrgico, né? E é Justamente. isso, né? Estamos aqui vindo falar sobre essa questão. Eu ouvi um pouco da intro picotado, né? Porque eu fui melhorar a minha rede aqui, aí eu saí, entrei. Mas é isso, falar um pouco sobre essas questões de se a gente vive preso no passado, carregando essa bagagem toda de tudo que eu errei, que um dia eu já fiz errado, então agora eu não vou fazer de novo, porque se eu errar de novo, que nem eu errei lá na escola, quando eu falei em público, se eu fizer isso na live, ai meu Deus do céu, aí a pessoa nunca faz live, por exemplo, né? E aí a gente vai dissecar um pouquinho esse tema e como que é importante aprender a separar, né? Arrumar a casa e deixar o que é do passado no passado e carregar com a gente o ensinamento, a experiência, a bagagem disso é muito importante, sim, né? Não é, eu morri pro passado e não existe mais nada, mas não permitir que isso vire um peso e trazer esse aprendizado com consciência, com leveza e com experiência de vida, para a gente conseguir somar e não permitir que o que está lá atrás vire um peso com medo de repetir errado, porque a única coisa certa na vida é que a gente vai errar mesmo. Então, que seja aprendizado cada erro nosso. Isso, né? Estava falando, Dani, antes de você entrar, o quão é gostoso, né? Nós termos essas lembranças do passado, ter história para contar, reviver alguns momentos que foram divertidos, engraçados, ou até mesmo momentos que a gente passou aquele apertinho. Mas acredito que o mais importante é ter essa consciência que você trouxe agora, né? Não permitir que os nossos erros, nossos equívocos do passado venham nos travar agora no presente. Porque quantas das vezes nós deixamos de fazer uma movimentação que nós queremos, mas por receio de algo que aconteceu anteriormente, acabamos podando a nossa manifestação, né, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Sem entender que hoje temos outra consciência, outro momento, outra etapa da nossa vida. E eu pedi para o pessoal também, colocando aqui, quando for entrando, o que esse tema, né, faz com que ele se conecte. Porque trazer também essas nossas lembranças de conexão, ela nos ajuda a entender o nosso padrão vibracional atual para dar mais fluidez à nossa vida. Que quando nós entendemos aí onde nós estamos bloqueados, é quando nós ganhamos consciência para que a vida possa fluir mais à vontade, né? Vamos dizer assim dizer. Exatamente. Até porque, né, também, aquilo que eu fui um dia, que eu disse ser lá atrás, aos 10 anos de idade, eu vou ser veterinária, a gente não pode permitir que cortar a transitoriedade da vida. O natural é a gente mudar de opinião e querer ser outra coisa, fazer outra coisa. Mas como eu falei aos 10 anos de idade, querer ser veterinária, então eu não posso ser terapeuta energética hoje em dia. Então, quando você quer carregar tudo aquilo que você foi, um dia que você falou, que disse que ia ser, você fica preso numa história que às vezes também não é mais sua, né? Então, tem muito disso sobre carregar uma bagagem do passado que é importante carregar a experiência e o aprendizado, né? Eu tô muito com isso na cabeça hoje, repetindo sobre esse tema. Dá para deletar o passado? Não é para deletar o passado, é para trazer aquilo que ele traz de bom e nos fortalece, mas não ficar preso a um estereótipo, uma coisa que eu falei que um dia eu ia ser e que agora eu já não sou mais, mas como eu disse que eu ia ser aquilo, aí eu me fecho com a possibilidade do que eu posso ser a partir de agora. Né? Que a gente vê muita gente... Até mesmo, né, Dani? Porque as nossas vivências e experiências é que nos permite ser hoje quem somos. Então, não tem como ignorar completamente o que se foi vivido, o que se foi experienciado, porque é uma formação para chegarmos ao que somos. Então, é muito legal quando você traz essa consciência, né, essa amplitude, para refletirmos mesmo. E esse padrão também que você diz, da rigidez, né? Eu pensei que tinha que ser assim, então eu não posso mais mudar. Eu não posso fazer diferente, porque há 10 anos atrás eu pensei que eu teria que ter tal profissão, ou teria que estar ainda em tal trabalho. Ter essa flexibilidade diante das nossas movimentações diárias se faz necessário. Porque quando nós vamos aí caminhando, a nossa vida vai mudando.
os nossos gostos vão mudando, os nossos prazeres vão mudando, não é mesmo? Isso é expandir, né? Essa parte da expansão, tá de um jeito hoje, e amanhã tá de outro, e depois tá de outro. Isso é expandir. E aí, quando a gente fica preso nisso, que, eu sou uma mulher guerreira, e aí hoje eu quero chorar porque eu tô triste, não posso, porque eu sou uma mulher guerreira. E aí a pessoa começa a vestir uma carapuça de uma coisa que não é dela, e daí vem as neuroses, daí vem as doenças emocionais, espirituais, tudo isso que a gente trata por aí, muitas vezes só porque, eu falei que tinha que ser assim, e aí tá assim, eu tenho que ser para sempre. Eu brinco muito com os meus clientes, que o pessoal acha que tem que ser assim para sempre. Tipo, não tem nada que é para sempre, gente. Pelo amor de Deus, a única coisa que é para sempre é a gente com a gente mesmo. O resto, tudo está de passagem, todas as relações estão de passagem. A nossa personalidade está de passagem mudando, a gente está crescendo, a gente somos seres em expansão. Então, eu não tenho que ser a feliz para sempre, ou eu não tenho que ser a brava para sempre, ou a chata para sempre. Eu tenho a minha fase de chata, eu tenho a minha fase mais iluminada, a minha fase mais legal, a minha fase menos legal, a minha fase sofrendo, que é a natureza do universo, né? Eu acho que é no budismo, o hinduísmo, que tem o lila. Lila é essa gangorra do astral, é o eterno esconde-esconde do astral. Tô aqui, não tô aqui, tô aqui, não tô aqui. E isso é a nossa vida, né? Eu tô feliz, agora eu tô com raiva, e agora eu tô chateada, e aí agora eu tô iluminada de novo, agora eu fiquei burra outra vez. E não... Às vezes eles falam, gente, o que houve comigo, né? Mas isso quer dizer que eu nunca mais posso tomar certa atitude porque eu vou agir burramente de novo? Não, eu aprendi. O passado me ensinou e eu não preciso ter medo de errar outra vez. Aí volta a consciência e essa transitoriedade tudo vai variando o tempo inteiro. Não precisamos estar presos. E quando nós vamos trazendo, né, Dani, esse tópico do passado, é interessante também a gente falar da vertente da questão do apego. De apego, de querer que tudo seja da forma que eu projetei, que eu planejei, que eu imaginei dentro do meu racional, e ficar apegado àquela coisa te causando frustrações no momento atual. E é interessante também de ampliarmos um pouco, né, na nossa visão aí de psicanalista espiritualista, de terapeutas, a vibração desse apego ao passado, a coisas não vivenciadas ou que terminaram da forma que eu não desejava, é um forte indício para a pessoa entrar num padrão de depressão. Né? E aí vão vindo outras doenças que vão desencadeando através desse mesmo padrão de energia, desse apego, dessas questões imaginárias. Eu queria que fosse assim, eu queria que continuasse como era. Poxa, mas aí você está considerando apenas o seu querer e ignorando todas as suas outras vivências e as pessoas que estão no seu dia a dia também dentro das suas vivências. Então, essa questão do apego de querer que tudo seja como eu projetei, além, né, da depressão, vão desencadeando outros tipos de doenças e frustrações, né? E aí, não foi como eu planejei, então nunca mais eu vou bater naquela porta. É o tempo do passado. Que interessante, Dani. Vamos lá, que agora a gente vai... Nós vamos aproveitar essa sua fala, desculpa te cortar, porque senão depois eu esqueço. Para desmistificar a questão da magia negra, que nós temos, né? Que a pessoa fez macumba, fez magia negra, que fez isso, fez aquilo, e não temos entendimento da potência que tem as nossas falas, as nossas palavras. Que todo momento que a gente coloca essa potência na negação de alguma ação, neste momento nós estamos fazendo uma magia negra contra a gente mesmo. Então tem essa tendência, né, que é socialmente vendida, fizeram um trabalho ruim para mim, fizeram uma magia negra para mim, e não pensamos que a todo momento que somos frustrados diante das nossas necessidades, vaidades, quereres, nós acabamos fazendo uma magia negra nessa potência que você disse agora. Né? Nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço com fulano. Justamente. Então é legal. Eu nunca posso fazer isso. Isso é a gente que nós mesmos somos os magos das nossas vidas, né? E aí, quando, por causa de uma experiência no passado que não deu certo, eu nunca posso ir ali, porque aquilo para mim deu errado uma vez, então sempre vai dar errado. Sendo que a experiência humana é errar. O mestre só é mestre porque ele errou tanto, que aí ele aprendeu o jeito certo de fazer, né? Quantas vezes a criança, para caminhar no chão... Inconscientemente, para provar que nós estamos certos,
A gente já vibrou tanto que aquilo ali para mim dá errado, dá errado, dá errado. Que detalhe, vai dar errado. Quando você entrou para essa vibração, você já está decretando que vai dar errado. Tá vendo? Eu te falei que ia dar errado. Por isso é que eu não queria ir, é por isso que eu não faço isso mais. É porque eu sabia que ia dar errado. Então, eu acho muito interessante ampliarmos esse bate-papo, essa discussão, também nessa vertente, né? Do quanto a nossa potência de dizer as coisas, de vivenciar o nosso dia a dia, vai interferir na nossa vida diretamente. Né? Carregando esse peso do passado, porque a gente está preso ao passado, a amarração está feita pelo próprio mago. Eu me amarro naquela experiência negativa do passado, sem carregar a experiência positiva, porque tudo é polaridade. O passado tem essas duas polaridades, da experiência que me liberta, que me ensina, que me fortalece, e do medo que me prende. E aí, quando eu fico presa na polaridade do medo que me prende, eu vou viver essas amarrações. Eu não posso nunca ir aí, eu vou sempre sofrer namoro, eu sou dedo podre, eu sou arranca podre, não sei o quê. E aí a pessoa fica amarrando a própria vida, fica fazendo esse processo de automagia, e tudo por causa de uma bagagem do passado que não foi bem resolvida, que não foi elaborada e que foi taxada como ruim. Eu acho que o grande mal nisso tudo é levarmos... ruim é bom. Essa mania que a gente tem de falar, foi uma experiência ruim. E não olhar para o lado de que eu aprendi uma coisa, não foi exatamente tudo que eu queria, não foi o que eu planejei, mas eu tive os meus ensinamentos e com isso eu aprendi que para atravessar aquela porta, talvez eu precise de uma chave maior do que eu tentei daquela vez, e eu tenho que abrir a maçaneta e olhar, botar a cara do lado de fora para atravessar a rua antes de ir, e não só sair me jogando como foi da outra vez. Porque da outra vez eu me dei mal porque eu me joguei, então eu vou com mais cautela, eu vou fazer um pouco diferente, usando essa experiência para fortalecer, não para bloquear e para criar uma automagia de que eu não posso nunca abrir essa porta, porque, ai meu Deus do céu, eu quebrei a cara lá atrás, então isso vai acontecer de novo, com certeza, e aí a pessoa proclama isso. E é o que acontece, né? Porque é o poder da própria palavra, o poder do próprio pensamento sendo derrotado o tempo inteiro por nós mesmos, magos do nosso espírito. Outra coisa que eu acho legal, quando nós entramos nesse papo de autoconhecimento, quando eu comecei a estudar a minha própria estrutura, eu sou do elemento água. O elemento água, ele já é muito emotivo. Então, nós temos uma tendência de vivenciar muito no nosso mental situações e nostalgias do passado. Como eu disse, isso não vai deixar de acontecer porque eu sei que eu sou do elemento água e eu agora, sabendo disso, eu vou começar a entender o tanto que eu estou ali fazendo uma visita no meu passado para pegar as experiências que me proporcionaram algum aprendizado, ou quanto eu estou ali estagnada na nostalgia de querer que as coisas voltem a ser como eram antes. Então, esse tipo de trabalho de autoconhecimento, ele nos ajuda a não paralisar no nosso próprio dia a dia, né? Porque se eu não tivesse essa consciência, eu ia facilmente chegar nesse padrão da nostalgia, chegar nesse padrão de ficar, ai meu Deus, é tanto que eu queria fazer isso, eu queria tanto que fosse assim, e começo a fazer o muro das lamentações, os murmúrios, e a procrastinar daí pra frente. Porque eu fico tão apegada no que eu queria que eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Que é aquilo que não resultou da forma que eu queria, é porque eu justamente não consegui fazer a movimentação necessária. Por isso que eu acho muito legal quando começamos a falar dos elementos, esse estudo do autoconhecimento, você entendendo a sua tendência, você já consegue diagnosticar no momento que está normal, tudo bem, é a minha essência, ou o tanto que você está ali parada naquele saudosismo, né, que às vezes vai trazer mais feridas e mais tristezas do que uma realização, né? E aí isso, por exemplo, né, é não aceitar o que o universo está te entregando agora. Você acaba sendo ingrata com o universo no agora, no presente, que o universo está te proporcionando uma outra experiência, uma outra chance, uma outra possibilidade, oportunidade, e aí a pessoa está ali presa naquele saudosismo do que não foi, do que podia ter sido, do que deveria ter sido, e se fosse assim, né? Eu tinha uma professora de história que a gente começa a se empolgar muito, né, quando eu não vinha, e falar, e se tivesse acontecido, e se? E aí a professora, eu trouxe isso para minha vida, ela falava assim, a gente não brinca de si na história, é o que foi, né?
E se não cai uma folha da árvore, se Deus não quer, o que foi, era o que Deus queria que tivesse. Foi a experiência perfeita, era o que tinha que ser. E é aceitar isso como foi o que tinha que ser. Então, se tinha que ser assim, é porque tinha algum aprendizado. Não foi o que não foi do jeito que eu queria que fosse diferente. Se o universo não me deu do jeito que eu queria, se o universo é infinitamente bom, justo e me ama, se o universo está me entregando uma coisa que não é do jeito que eu quero, o universo, como pai, está tentando me ensinar alguma coisa. Cabe a mim tentar entender o que é isso que o universo está tentando me mostrar e aceitar isso como sendo o melhor presente. Que está aqui agora, nesse momento, grata por aquilo que eu estou recebendo, para poder experienciar com aquela experiência daquilo que não funcionou, grata com o que eu tenho agora, para mover para frente e continuar expandindo. E não ficar... ai, não foi como eu queria, porque aí você está reclamando. Quando você clama novamente para que aconteça de novo, aí, ó, automagia, ó, o processo de automagia. Porque eu sei, ó céus, ó terra, ó azar, aí a vida continua apresentando, ó céus, ó terra, e aí você vai clamando novamente para que se repita aquele padrão, olha o padrão aí, né? De novo acontecendo a mesma coisa, dentro dessa melancolia, né, que é da água. No meu caso, é o medo. Lá atrás eu estava falando do medo, porque eu sou Gêmeos, eu sou Ário, o Ário é medroso. Então, cada um de nós vai dentro do seu próprio elemental, vibrando a mesma coisa e repetindo os padrões. Justamente. E olha só, quando você fala dessa questão, é muito mais sutil do que a gente consegue entender e interpretar. Porque quando você fala, eu nego o que eu estou vivenciando hoje, é o ser grato por palavras, mas não ser grato por vibração e por ação. Porque, na verdade, eu não estou conseguindo agradecer o que eu tenho, porque o que eu tenho não foi de acordo com aquilo que eu queria. E eu não consigo entender que aquilo que vai acontecer é de acordo com o que eu preciso. Então, vamos falar de gratidão, mas não vamos experienciar o estado de graça. Porque eu vou estar ali reclamando que eu queria que fosse assim, porque eu projetei que tinha que ser assim. E aí vem outra coisinha mais sutil também, que podemos ampliar, que é a questão do controle. De querer controlar como as coisas precisam ser na minha vida. Quando sai do meu controle, porque eu não tenho o mesmo controle, eu começo a ficar desestabilizada, porque eu não sei lidar com o imprevisto, eu não sei lidar com aquilo que eu não queria que fosse daquela forma, eu fico nesse padrão de rigidez, de querer novamente que tudo seja como eu projetei que tinha que ser. Mais uma vez, vamos vibrar aí na onde? Na birra da criança. Então, atrás desses comportamentos, nós temos vários padrões que estão aí se escondendo, né? Tendo que ser tapados, às vezes, por nosso orgulho, por vaidade ou por falta de conhecimento mesmo. No momento que eu entro na birra, que tem que ser do jeito que eu quero, a minha criança interna, ela está em dor. Ela está ferida e está gritando por socorro. E cabe nós, assim, enquanto adultos, né, reconhecer esses padrões para acolher essa nossa criança interna. Porque grande parte dos nossos desafios hoje foram gerados na nossa infância, por diversos tipos de padrões. Mas não era tão comum, hoje mais ou menos está se ampliando esse estudo, né, essa fala sobre esse tema, não era tão comum falar sobre isso antes. Por isso que existem tantos adultos em dores profundas e que não conseguem entender. Concorda comigo, Dani? Essa outra vertente é que o eu ganho puxei. de consciência, exatamente, né? A humanidade, eu creio que a crise atual, mundial, é uma crise de consciência. O que está em pauta é consciência. E aí esse ganho de consciência que a humanidade está aos poucos se dando espaço para trazer compreensão e luz para cada um desses temas, aí as pessoas começam a olhar para isso e falar, nossa, né? Quantas vezes a gente, eu pelo menos abro uma mesa e aí eu toco um assunto simples, assim, tipo, né? Quando alguém te chateia, assim, você acha que a pessoa fez errado, e aí a pessoa quebra a cara ali na frente, você fica feliz, né? A pessoa ri. Então eu falei, pois é aí que você está amarrando a sua própria vida, né? Voltando no negócio de automagia. Então é tão inconsciente, né? Que as pessoas estão
amarrando a própria vida nas coisas, né? Nesses padrões que elas vão repetindo de forma cega. E aí a gente começa a trazer luz para isso, e claridade, esclarecimento sobre isso, e aí a humanidade aos poucos começa a conseguir se libertar disso. Novamente, estando no presente, não olhando para todos os erros que foram cometidos pela humanidade inteira, que está perdida porque a bomba atômica de não sei o quê. Tá, mas e agora? Olha quanta gente está... aqui a gente atende diariamente pessoas, vai trazendo essa consciência passo a passo, se chega no topo do Himalaia. Não é num pulo de trampolim que você pula e já está lá no alto do Himalaia. É passo a passo. Então, passinho a passinho, a gente está no galgado, no momento presente, com essa carta do agora, a gente vai um a um, dando um passinho para frente e seguindo, não caindo para trás. Não com aquele peso que não consegue se mover, mas caminhando para frente, toda a humanidade junta. Dentro desse plano de consciência. Também, né, Dani, observar o tanto que às vezes nós reclamamos de não conseguirmos vivenciar experiências novas, sendo que nós não abrimos espaço por causa que estamos aí acumulados e carregando essas experiências que nos doeram, que nos causaram problemas, que nos causaram dores. Nós falamos verbalmente que queremos vivenciar novas experiências, novas emoções, queremos algo novo na nossa vida, mas a gente não consegue muitas vezes abrir mão do velho. Então não tem espaço para o novo entrar. Não tem como. Se você estiver aí segurando alguma coisa em suas mãos, se eu quiser te dar algo, você precisa de soltar o que você tem nas mãos para pegar aquilo que eu tenho para te oferecer. Quando muitas das vezes nós vemos dentro das nossos atendimentos, né, as pessoas que estão ali mesmo dizendo o que querem, mas quando se faz uma movimentação para largar o que se tem, a pessoa muitas vezes não está preparada ou não aceita largar aquilo que se tem. Aí é o momento de se questionar, né? Será que eu quero mesmo algo novo? Será que eu estou condizente a minha ação com o meu sentir, com o meu querer? São reflexões que nos ajudam muito no nosso dia a dia, né? Porque enquanto nós não abrirmos o espaço, não tem como nada novo chegar se está cheio ali de coisas acumuladas. Seja ela sentimentos, seja ela objetos. Quanto nostalgia nós temos, né? Em relação aos objetos. Porque eu ganhei na minha infância, não uso mais, tá ali, tá quebrado, não tá mais me servindo, mas fico ali porque tem aquele apego. Então, nós substituímos o carinho que temos pela pessoa que nos deu o objeto pelo objeto. Então, isso é muito frequente de acontecer no nosso inconsciente, sem a gente se dar conta disso, né? Que é preciso realmente abrir espaço para o novo. Você está cheia dessas coisas velhas, né? Você está com um copo cheio e você quer botar mais água, ele vai transbordar, e não tem onde acomodar todas essas coisas, né? Então, eu só estaria pegada com aquele monte de bagagem velha, sem conseguir dar condição para que o novo entre e se acomode naturalmente, né? É a transitoriedade, né? Esse apego é tão engraçado que a pessoa quer manter aquilo para sempre, quer manter aquilo na vida dela eternamente, ali segurando aquilo, e aí cria uma dor em si mesmo, porque aquilo vai embora. Assim como qualquer outra relação, como qualquer pessoa, como qualquer coisa. Tudo na nossa vida passa, é como água, como um rio, né? Foi um rio que passou em minha vida. E é assim, a vida é esse rio que vai passando, e os momentos vão acontecendo, e a gente vai ali pontuando naquilo tudo, trazendo pra gente aquelas experiências que valem a pena, que somam. Mas se ficar querendo agarrar tudo que passa, se afunda, né? E aí não flui mais no rio, e aí daqui a pouco a onda passa por cima e você se afoga daquele monte de tranqueira que tu não quer largar, porque tá aí, tá pesado, não consegue nadar na correnteza do rio, não sabe por quê. E aí a pessoa quer, mas eu quero mudar, não quero me afogar mais. Tá, você quer mudar, mas qual é a mudança que você está fazendo, né? A gente vê muito isso em círculo da vida, quando a gente está circulando, que o problema é o ex. O ex está atrapalhando a minha vida. Você bota o ex lá no círculo e você fala, agora você pode tirar o que você quiser. Aí você olha, a pessoa não tira o ex, entendeu? Aí a pessoa olha para mim e fala, eu posso tirar o ex, você está preparada para tirar ele? É seu o círculo. Você pode tirar o que você quiser, a hora que você quiser. Não tira. Então, assim, justamente. Então, aí vamos lá também, né, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois, começar também um entendimento de todas as mudanças que nós
decidimos fazer na nossa vida, não é que seja fácil, mas temos ali a oportunidade, possibilidade de escolhas. E às vezes é difícil de fazer-se uma escolha, porque eu estou com dor, eu não estou legal, mas eu já sei como eu estou. E se eu me aventurar ao novo, tem aquela transição de você ter que se acostumar inicialmente com o vazio. Um vazio de estar consigo mesmo, um vazio de ter que se olhar, para que depois venham outras realidades. Então as pessoas, às vezes, pelo medo do novo, de não sei como vai ser, acaba se apegando e não querendo soltar o velho. Isso acontece em vários tipos de relações, principalmente em trabalho. Ah, esse trabalho aqui não tá legal, mas pelo menos eu tenho meu dinheiro fixo e no fim do mês vou receber. E fica apegada a alguma coisa que não está sendo benéfico a ela por medo e receio do novo. Quantas das vezes nós não estamos fazendo isso conosco mesmo? Se apegando ao velho, aquilo que não nos faz bem, por receio, medo de mudar, do que pode vir a acontecer, querendo mais uma vez, afinal de tudo, o quê? Controlar. Mais uma vez, o controle sendo aí um personagem, né? Que no momento em que eu quero controlar, eu não sei como vai ser. Justamente. É a garantia, né? Eu fazendo esse caminho, eu sei exatamente o resultado que vai dar. E aí eu tô mal, mas como eu já sei que isso aqui vai dar assim, né? Só que eu não sei, eu na minha cabeça muito louca, quando eu olho essas coisas, eu falo, isso daqui, assim do jeito que tá, eu já sei o que vai dar. Mas não tá bom. Né? Então, mas aí eu posso mudar para A, B, C e D. Eu não sei no que vai dar. Mas se assim não tá bom, quanto antes eu saio disso, quanto antes eu tenho chance de me libertar dessa dor. Mas eu não sei, acho que isso é uma coisa muito Aro. O Aro, ele gosta dessa mudança, de mudança de perspectiva, né? O pessoal mais terra, o pessoal mais quem precisa mais da garantia de saber no que vai dar, porque pelo menos eu sei que aqui eu tenho. É importante planejar, analisar as possibilidades, mas também às vezes a gente tem que dar um tiro no escuro, porque isso aqui não está doendo muito, né? Se a relação está ali me maltratando, eu estou sofrendo. Então quem que vai ficar ali vivendo aquela mesma coisa, sabe que esse ciclo não dá em nada, mas não solta por causa daquele prazerzinho, né? Aí a gente volta lá para as coisas da luxúria, aquele prazer. Mas tem aquele pratinho de comida aqui, tem aquele colinho, né? Tá ruim pra caramba, mas tem, né? Aquele machucadinho, fica lá arrancando a casquinha de ferida, né? Tá aqui, né? Tá cicatrizando, mas vamos arrancar aqui. E fica nesse mesmo ciclozinho sem andar para lado nenhum, por medo de fazer uma mudança, por medo de bater no peito e falar, não, vamos tentar uma coisa diferente agora. Aí vem o medo de errar de novo, aí vem, eu já tentei, e aí eu fiquei sozinho, e aí faltou, e sem entender que há uma mudança de vibração, há maneiras de tratar isso, você consegue fazer uma mudança consciente, com uma perspectiva vibracional diferente, manifestar de uma forma diferente também. Você não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, quando fez aquele mesmo erro. Você tem uma bagagem maior, você tem conhecimento maior, você tem preparo emocional maior, mas a pessoa ainda fica agarrada naquela experiência lá de trás. Medo de repetir isso agora nessa possível mudança. A Cida traz aqui, ó, isso vale também para relacionamento, justamente, Cida. O relacionamento não só afetivo íntimo, também como relacionamento de outras esferas. Porque, às vezes, nós ficamos apegados a padrões, né, que nos sustentaram, que foram bons, que foram positivos em algum momento. E, às vezes, a mudança do nosso dia a dia faz com que a gente vá mudando também a nossa postura diante da nossa vida. E aquelas relações, elas já não fazem mais tanto sentido. Mas, pelo medo desse vazio, dessa solidão, do não pertencimento, vamos acabando permanecendo naquelas relações vazias, rasas, pelo medo do novo. Justamente, isso é para relacionamento, para trabalho, para a profissão, né? Não só a questão do trabalho em si, mas a profissão que a gente vai exercendo no nosso dia a dia, serve para a gente pensar em todas as áreas da nossa vida. O quanto a prisão ao passado não me permite que eu vivencie o novo daqui para frente. O quanto eu estou vivendo na nostalgia e deixando de aproveitar aquilo que a vida vem me ofertando, me oferecendo. Então, são N interpretações que podemos fazer, né, em relação a tudo isso.
Você quer acrescentar, Dani, em relação do relacionamento aí? Não, eu acho que é isso, né? São tantas possibilidades que tem por aí, né? Que a gente pode dar novas direções em tudo, para relacionamento, para trabalho, para tudo, né? Para processo criativo de conteúdo, para qualquer coisa. São tantas direções que a gente pode dar, mas para fazer certo a gente vai errar. E aí é muito louco isso, como que a pessoa já bota um não ali naquela possibilidade, porque eu errei, então não é para mim, vou desistir, né? E em vez de tentar se fortalecer com isso e procurar um caminho do meio, como que eu consigo olhar para isso, trabalhar com isso, como que eu consigo acolher essa minha dor e andar com ela. E não só enterrar ela ali, não vou olhar porque dói. Né? Tem muito disso, né, nos tratamentos. Não, você tira essa ansiedade de mim? Aí, tipo assim, não, cara, a ansiedade vai estar contigo, ela faz parte, né? Você precisa acolher ela. Não é deixar ela lá atrás, porque, acontece isso. Não, ela vai acontecer momentos que vai descartar, e aí você, tô te vendo, ansiedade. Vamos lá, vamos junto caminhar nisso aí, a gente consegue, né? E não permitir que a situação do passado, de uma vez, descartou, e aí eu tive uma crise, te prenda tanto lá para trás, mas vamos lá, beleza, ansiedade, eu te conheço, eu já sei que você está chegando. Vamos lá, dá o braço aí, vamos lá, a gente consegue, respira fundo, vamos contar até 10, tá passando, opa, passou, e usar essa bagagem de experiência como uma maneira de caminhar, de somar, e não de ficar ali ancorado num ferro-fogo, numa coisa sólida que sempre vai ser assim, sempre foi assim, preso nesse jogo de 3 dedos, bateu, levou, da ação e reação, bateu, tomou, não tem outro jeito, é tudo muito preto no branco. É justamente ao conseguir trazer esse estado de presença plena, de estar no agora, a gente consegue trazer flexibilidade para mim. E mudar o nível de consciência desse 3D tão preto no branco para a multidimensionalidade, onde tudo é possível, onde as possibilidades elas vêm de uma maneira fluida, porque a gente está aqui, a gente está nesse momento presente, centrado no que está acontecendo agora, com o conhecimento, sim, que eu tenho de uma vida inteira, mas não com a massa de dor que está ali vibrando e me virando no meio disso tudo. Centrado no agora. Justamente, e principalmente, né, Dani, não tem justificativa, não tem o porquê de apegar-se a padrões que já não te satisfaz e que ainda te geram dor. Às vezes é uma forma rígida de ficar ali fomentando alguma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Justamente porque, não, eu disse que eu gostava do preto e agora eu não posso mais gostar do amarelo porque eu tinha dito que eu gosto do preto, né? E não ter esse acompanhamento das modificações que vão acontecendo na nossa vida diária. Talvez ontem o preto fazia mais sentido para mim, hoje eu quero estar no amarelo e tá tudo bem. E quando você diz que as pessoas preferem não olhar para a dor, eu fiz uma postagem semana passada que falava justamente sobre isso. Às vezes nós pensamos, não vou pensar mais nessa dor, mas ela não deixa de existir. A questão é não curtir a dor, mas entender o porquê que ela está ali. Se tem essa situação da ansiedade, em qual momento ela está chegando? Como ela está sendo startada? Porque é uma forma do autoconhecimento para você lidar com diferentes situações que também vão te causar ansiedade. No momento que nós estamos vivos, a ansiedade, as frustrações, os desejos, eles vão acontecer a todo tempo. Se nós ficarmos aí disfarçando que nada está acontecendo para viver sempre estou plena, para que seja um personagem para apresentar ao outro, que vida que eu estou vivendo nos bastidores. Eu falei disso também em relação ao nosso trabalho. Se chega na segunda-feira e eu vou falar, nossa, eu estou indo para esse lugar de novo. Não, mas eu tenho que estar aqui porque me dá a sustentabilidade da minha família. Ok, mas o que eu estou fazendo para que isso possa me ajudar a sair desse patamar? Eu preciso sair desse apego que eu tive. Pode ser que o trabalho no momento de ontem me deu uma sustentabilidade legal e eu estava feliz. Mas hoje, se não estiver, não for mais a minha realidade, eu preciso de me desapegar desse padrão que não faz mais sentido para construir uma nova trajetória.
E é isso mesmo, Cida, essa questão da flexibilidade em todos os momentos, né? Mas eu vou dizer por mim, porque eu já fui muito mais rígida comigo mesma e muito flexível com as pessoas que estavam em meu entorno. Só consegui perceber isso dentro do universo terapêutico. O tanto que eu me auto-julgava, o tanto que eu me criticava, o tanto que eu ficava apegada a padrões rígidos do passado. E tá tudo bem. Eu hoje sei disso e estou vendo como faço a movimentação para que toda estrutura que eu ganhei de consciência me ajude a impulsionar aquilo que eu preciso hoje. Mas quando a gente nega, a gente está negando, negar a ação, você fica continuando naquele padrão. A negação vem disso, né? Eu nego a ação. Mas se eu não sei que, eu não aceito que eu tenho isso em mim, como é que eu vou fazer a movimentação para poder mudar? Exatamente. E como, né, você vai fazer um planejamento que, não tá bom aqui e aí eu quero mudar. Mas aí o meu algoz interno tá falando assim, não, mas você você sempre usou o preto e como é que você agora vai andar de branco para meditar? Não pode, você não pode. Aí o seu algoz interno, muito bravo, muito padronizado, fica te prendendo ali, se a pessoa não consegue se trazer para esse momento presente, para sentir o que ela é agora, não é o que ela era ontem, nem anteontem, nem há 10 anos, muito menos há 10 anos atrás. E não há espaço para sentir, porque está tudo tão tapado dessas emoções, daquilo que eu deveria ser, dessa persona que eu criei, que eu falei para o mundo que eu seria desse jeito, e aí eu não tenho espaço nem para sentir o que vale para mim agora. Eu falei que eu era daquele jeito. Como é que eu posso mudar para o branco agora que eu sei uma vida inteira eu era preto? E aí que vira os enroscos todos. A pessoa não abre mão da bagagem, não consegue estar no agora. E lá atrás eu falei que eu era desse jeito, então tem que manter o plano. E aí você está sendo fiel a quem? Ao plano? Daquilo que você falou do outro que era? Então você está sendo fiel àquilo que o outro está olhando? Ou você vai ser fiel àquilo que você está sentindo? E aí, como a bagagem é tão pesada e o algoz é tão duro com a gente, as pessoas desconectam desse sentido. Não conseguem nem sentir qual é a realidade do agora. Eu estou com pessoas em transição de carreira que falam para mim, eu não consigo decidir o que eu quero, como é que eu faço para decidir? Eu falei, você está tentando racionalizar tudo. Você tem que sentir o teu caminho. Está aqui. De todos esses caminhos aí, qual que te aquece aqui dentro? Mas aí essa pessoa está toda agarrada no passado, em todas as dores, de todos os remorsos, de todos os rancores, de todos os ruminamentos possíveis, de tudo aquilo que deu errado, como é que ela vai ter espaço para sentir agora? E principalmente, Dani, que nós temos uma tendência, né, de fazer uma cobrança de situações do passado, mas com a consciência que nós temos hoje. Então, possivelmente, se no passado eu tivesse consciência que eu tenho hoje, eu teria feito de outra forma, ou eu não teria feito, mas nós temos uma tendência de padronizar esse comportamento. Hoje eu tenho essa consciência e me cobro, como que eu fiz isso na minha vida, por que que eu escolhi esse caminho, mas diante da experiência que eu já tenho agora, nessa atualidade. No momento que eu estava vivenciando, é o que eu tinha para dar naquele momento. É aquilo que eu tinha para oferecer, de acordo com as minhas vivências e experiências que eu tinha para aquela situação. Então, começa aquilo que você fez nos comentários, que eu achei muito legal, o tanto que a gente se pune e pune o outro e pune a nossa própria vida em relação de ações que nós fizemos no passado. E não temos a consciência que talvez, né, era o que a gente até precisava de fazer aquilo para ganhar a consciência que nós temos hoje. Porque imagine se todo o tempo você falar, nossa, minha vida é toda plena, toda perfeita, eu nunca errei. Então, possivelmente, também você não está aprendendo. Porque se você só está acertando, né, como força da expressão, algum momento aí, ou você não está se percebendo de verdade, ou você não está se manifestando. Porque todos nós, quando começamos a manifestar quem somos, vamos ter aí aplausos e vamos ter pessoas que são contrárias àquilo que a gente está manifestando. E tá tudo bem, porque cada um vai ver diante de um ângulo que tem de sua própria vida e experiência. Então, as pessoas que têm o medo, né, do errar, do falhar e querer ser aceito, ela não vai manifestar. Então, ela vai ficar presa sempre a alguma coisa que ela já fez, mesmo que não faça mais sentido, por causa desse receio, desse medo da não aceitação. Como será que vão falar de mim? Porque eu falei que era assim.
né? E como que a pessoa vai ter essa consciência de que está certo ou que está errado aquilo que ela fez se ela não experienciou no passado? Precisou fazer errado, porque era exatamente a experiência que ela tinha que ter para ela ter o aprendizado na evolução dela, a nível celular. Não é assim, eu entendi. Porque se fosse de entender, a humanidade estava toda curada, gente. O mundo estava curado, porque todo mundo já entendeu. Mas o trazer para a experiência, trazer para a existência, trazer para a manifestação, para vibrar isso, não é, a gente precisa experienciar para sentir no corpo, para falar, não, esse caminho para mim, realmente não. Ou sim, eu posso tentar ali, mas preciso experienciar para aprender, para ter o arrependimento naquele erro lá atrás, e falar, eu nunca mais vou dar um grito com uma pessoa. Esse é o meu arrependimento. Eu nunca mais vou gritar com uma pessoa porque ela está errada. Porque eu desmorono uma pessoa e aquilo me machuca de ver a pessoa triste. Isso quer dizer que eu não posso mais sentir raiva? Não, eu posso sentir raiva com uma pessoa abusada, com uma pessoa irritada. Mas aí existem pessoas que falam, não pode sentir raiva nunca mais, porque você... Não, a raiva ela existe como um potencial energético. Mas como eu vou usar isso? E aí a experiência vai me ensinando como administrar isso dentro dos meus erros e dos meus acertos, para que eu use o meu potencial de uma forma construtiva e não de uma forma destrutiva, sem a consciência daquilo que eu posso ou não posso fazer dentro da minha história. Acabei me perdendo. E para aí está o passado, né, Dani? E daí está o passado, né, para podermos nos apoiar, porque eu fiz dessa forma, não foi muito legal, eu tenho a oportunidade agora de fazer diferente. E aí são as visitas que nós fazemos ao nosso passado, que é diferente de voltar a viver no nosso passado e deixar de experienciar o que está aqui ofertando para a gente no nosso dia a dia, que é no hoje, que é no agora. Né? Quantas crenças e padrões nós tivemos no passado que hoje não faz sentido nenhum, quando começamos a perceber o que estava atrás daquelas crenças, que na verdade fazia sentido para uma geração e que não faz para essa de agora. Começamos a observar mesmo a amplitude da nossa própria vida, da nossa própria existência dentro daquilo que nós vamos experienciando nas nossas evoluções. Porque se eu me nego a querer vivenciar, experienciar por receio de coisas que eu fiz no passado, como eu vou viver? Aí vem a frustração. Minha vida está estagnada, eu não tenho motivo, eu não tenho prazer no viver. E vamos entrando novamente no padrão da depressão que nós já tínhamos falado anteriormente. Que a pessoa que perde esse prazer pelo existir da própria vida está vibrando num apego muito excessivo das suas querências, das suas vivências passadas e não consegue se adequar à realidade daquilo que não foi do jeito que ela queria. Tem muitas pessoas, né, infelizmente, que estão hoje com esses problemas muito fortes na questão da depressão, que está aí startando a todos os momentos, que tem, de fato, uma dificuldade de lidar com a realidade, né? Com o nosso hoje, com o nosso aqui e agora. É uma coisa que nós vamos ter que olhar bastante, né, no nosso dia a dia. No meu caso, que já sou mãe, na criação dos nossos filhos, de saber que vai ter um momento que nós vamos ter que dizer não, que existe sim a frustração, que a vida não vai ser toda da forma que eu imaginei, mas isso não quer dizer que eu não possa projetar algo que eu queira, né? E entender que no caminho eu vou ter aí algumas experiências, e nem todas vão ser de acordo com o que eu quero. E como, né, Dani? Mas aí que tá, né? Às vezes, muitas vezes não é do jeito que você quer, não é nada daquilo que você quer, mas hoje em dia, quando eu olho para trás e olho para agora, eu vejo que é assim, totalmente inesperado. O resultado final, pelo menos na minha vida hoje em dia, eu vejo que é totalmente inesperado. Não era nada daquilo que eu esperava, não foi nada daquilo que eu disse que eu queria, mas vai muito além daquilo que eu imaginava que poderia ser. Então, quando a gente está aberto para esse universo de possibilidade que a vida traz, você realmente permite que o inesperado aconteça, né? Espere o inesperado. É uma frase que eu ouço já há bastante tempo. Espere o inesperado. Algumas mentorias que eu sigo, espere o inesperado. E é isso. Quando você não quer controlar a situação, a gente pode fazer um planejamento, eu quero ir para aquela direção. Mas quando você começa a se frustrar porque não foi exatamente aquilo que você queria, você não está entendendo que o universo está te empurrando
para fazer gol naquele lado de lá, que é aquilo ali que está para você. Que é aquilo ali que faz parte do seu destino. Porque quando é para ser do seu destino, vai fluindo, simplesmente vai. Você segue o caminho, não quer dizer que é fácil. Mas a corrente vai te levando e você vai naquele nado. Quando você vê, você está aí, entrou. Quando começa a ficar muito difícil, parece estar remando contra a corrente, talvez você tenha que mudar a direção e entrar para o fluxo da corrente para encontrar esse caminho. E deixar esse inesperado vir e receber o presente. Receber o presente que o universo te entrega do jeito que o universo entrega, sem querer controlar o resultado. É isso que o universo está entregando. Eu aceito e agradeço. Porque se eu brigar com o universo, meu amigo, eu vou perder. Não adianta querer brigar com o universo. Você vai perder. Então aceita que dói menos. E às vezes também, Dani, eu vejo, com mais uma vez, né, trazer uma experiência minha, que é a forma da nossa interpretação. Eu queria, na infância, ser advogada, porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava de ajudar as pessoas que eram injustiçadas, ou que as pessoas precisavam de alguém para poder estar ali dando um apoio, falar por elas, enfim. E todas as vezes que eu quis fazer prova de direito, nunca resultou. Nunca resultou. E eu fiquei naquela pirraça que eu queria ser advogada, que eu queria. Até que chegou um momento e falei assim, poxa, parece que não é para ser. E hoje eu percebo que eu sou terapeuta e, ao final de contas, o que eu faço? Estou ajudando pessoas. Mas o mais rico de tudo isso, que no movimento de ajudar as pessoas, eu também estou me ajudando. Porque a cada pessoa que vem até a gente, né, para poder fazer qualquer tipo de atendimento, de consulta, de sessão, nós vamos também nos trabalhando, nós vamos também vendo o nosso espelho, às vezes se apresentando diante dos nossos olhos. Aí eu sempre falo com os meus assistidos, né? Eu sempre ouço com muita atenção o que eu te digo, porque a minha boca está mais próxima do meu ouvido. Então, o quanto daquilo que eu estou dizendo e que também eu preciso de potencializar na minha vida. Porque, como você mesmo disse, saber no racional não quer dizer que está sabendo manifestar a energia no físico. Então, é por isso que nós muitas vezes entramos em dor. Por que eu sei tal coisa, mas eu não consigo manifestar? O que está por trás de todo esse padrão? Que eu estou ainda nessa rigidez, mesmo sabendo que isso me faz mal, mesmo sabendo que eu não quero isso mais, eu acabo fazendo. Eu já entendi e eu ainda estou fazendo a mesma carga. Por que eu estou fazendo isso? Eu já entendi, eu já repeti esse negócio 10 vezes para mim. Porque não é de entender. Bem como largar o passado, não é de entender. Se cada vez que o passado vem na sua frente, você olha para ele e fala, mas por quê? Aí ele vai te mostrar por causa disso. Aí vai ficar aquele pom na sua cara. E às vezes ele só quer passar. Como a água do rio, tá passando. Passou a cena e solta. É só soltar, gente. Eu sei que é mais fácil dito do que feito, mas é um exercício. Passou a memória, ela às vezes está só falando assim, tchau, tô indo embora. Aí a pessoa vê a memória do passado passando e pega aquilo que quer viver aquilo tudo e entender por quê. Tá? De novo, querendo racionalizar uma coisa que é de sentir, de um sentimento antigo que às vezes só está passando pela gente para falar tchau, você aprendeu. Aí ele traz tudo de volta. Então, às vezes, é só uma questão de soltar, de deixar ir. Deixar ir o que foi, com o arrependimento, com o ensinamento, com o aprendizado. E, às vezes, vai passar na sua frente e você conseguir, sem apego, olhar para aquilo falar, era a experiência que eu precisava. Não com a birra, não com e se, não era nada, né, esse saudosismo da melancolia, que era bem melhor. Não, era o que era, foi o que tinha que ser, e eu extraí o melhor daquilo, e da próxima vez eu vou fazer melhor, sem se acovardar de uma experiência semelhante que tenha no futuro. Estando presente, estando sentindo o agora, se permitindo estar nesse momento, com essa experiência. Entender também o tanto de oportunidades que acabamos perdendo, ou não valorizando o tanto que poderíamos, justamente porque estamos ali apegados àquilo que já foi. E que não foi, né? Que foi, mas não foi porque eu não deixei. Então, o tanto de coisas que acabamos perdendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quantas oportunidades a gente espera pensando que vai voltar a ser alguma coisa como foi, enfim. Até mesmo quando a Cida fala, né, na questão dos relacionamentos,
nós entramos no estágio de uma paixão enlouquecedora, né? Quando se está começando um relacionamento e quer que a relação vibre sempre naquela mesma potência. E quando não encontra isso, acaba que muitas relações se desfazem justamente porque a pessoa se apegou tanto àquele momento e ela não consegue criar novas formas de viver aquela relação que possa despertar aquela sensação, mas no entendimento que não vai ser como foi antes, como foi lá no início. Porque dentro do relacionamento nós vamos mudando também. Nossos gostos vão mudando, as nossas sensações vão mudando. Então, ter essa questão da coragem de mudar, e se eu quero tanto, o porquê que eu não posso fazer algo para vibrar, mesmo que não seja o mesmo que vibrou antes, da mesma potência. Não sei se eu consegui me expressar ou se eu compliquei um pouco. Mas é o quanto, às vezes, nós ficamos apegados, né, àquela potência inicial, e que ela não vai voltar a acontecer daquela mesma forma. Pode acontecer em outro estágio, mas não vai ser na mesma potência. Isso se dá em uma relação e o mesmo se dá numa troca de relação, né? Que às vezes a pessoa idealiza tanto uma realidade do que eu vivia num relacionamento passado e aí fica procurando exatamente aquela mesma experiência daquela relação com outro ser humano. Sendo que cada ser humano tem o seu universo. E cada universo tem o seu momento. E aí esses dois universos, o meu e o seu, quando se encontram, estão em momentos diferentes. Né? Então, ficar idealizando aquela realidade que se cria nesse encontro de dois universos, você está preso numa idealização, numa ideia daquilo que eu racionalizei como sendo ideal, sendo que os momentos vão mudando, as realidades, as energias vão mudando, então é impossível você voltar para aquilo, tanto com a mesma pessoa como com outra pessoa. Né? Que aí a pessoa fica procurando um novo parceiro, uma nova parceira, mas procurando na nova pessoa aquela que acabou. Procurando aquilo que já não é mais, que mudou, que se transformou naturalmente. Né? Às vezes a própria pessoa passa por uma transição pessoal muito grande e ela muda. E aí você, não, eu quero que seja exatamente como era, mas todo mundo cresce. Estamos em evolução constante. Ô, Dani, eu te ouço, mas eu não te vejo. Eu não sei se aconteceu um problema na minha internet ou na sua. Eu te ouço, mas não te vejo. Eu vi que eu caí, voltei, eu até me perdi. Então, vai seguir o live. Pessoal, vocês estão me vendo? O problema está novamente na internet da Dani ou está comigo? Porque eu ouço, mas eu não vejo onde ela está. Mas, enfim, essa questão que a Cida primeiro, né, trouxe dos relacionamentos, é muito interessante de olharmos por essa vertente também, né? De entender que as coisas mudam, nossos gostos, nossos desejos também vão mudando. Então, essa potência inicial, ela... Sim, estou vendo das duas. Eu não estou vendo mais a Dani, parece que a minha voz está chegando com delay, mas, enfim. Nós estamos chegando também aí a 1 hora de live. Eu queria que ela entrasse, pelo menos para a gente se despedir. É a primeira live que a gente faz junto aqui no meu canal. Espero que tenha feito muito sentido, bem, né? Oi, Dani. Dani, eu não te vejo. Oi. Mas eu te ouço. Eu sou a voz do além, que vem agradecer a todos a sua presença, irmãos e irmãs. Foi muito gostoso fazer essa live, já encerrando já para enxugar, né? Para se despedir. Isso que você estava falando, da gente estar no agora, trazendo a nossa experiência, entendendo que tudo muda o tempo inteiro, então essa bagagem do passado não pode pesar. Deixa o passado no passado, aprenda com ele e se permita viver o aqui e agora. Acho que é o nosso recado de hoje. Foi muito gostoso bater esse papo reto com a Jo. Adorei. A minha comadre Jojo, muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente repita muitas vezes a brincadeira, está muito legal. Passou bem rapidinho, né, Dani? Vamos ver se a gente programa fazer mais lives aí, esse bate-papo reto, que eu acho que faz parte, né? E é necessário expandir essa consciência, falar sobre temas que às vezes as pessoas precisavam só dessa viradinha de chave para trazer maior consciência para o seu dia a dia.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que estavam presentes aqui conosco, aqueles que também vão assistir depois, pretendo deixar gravado. E nos vemos aí na nossa próxima live. Beijinho a todos. Tchau, Dani. Beijo, beijo. Tchau.